Mais do que ler e falar, é preciso viver Jesus, hein? Muito obrigado pela letra dessa música que a gente acabou de cantar, os guris aí tocaram. Realmente é uma música muito profunda, uma letra com um conteúdo extremamente edificante. Eu já me senti muito edificado hoje, nessa noite, pelas músicas que foram tocadas. Muito bom. Que afinal de contas, Cristo viveu entre nós. Foi um de nós, 100% homem e 100% Deus. Viveu e mostrou o que é viver de verdade. E nós temos que viver como Ele viveu. Nós temos acesso a essa vida de verdade porque Ele viveu entre nós. E porque Ele viveu e se entregou naquela cruz que nós podemos nos reunir aqui hoje. E podemos ter esperança diante da vida, de viver uma vida diferente. E hoje eu vou falar sobre contemplar o belo. Lucas 12, 27. Esse ano eu tenho um desafio que está diante de mim. Olhar para como Jesus vivia. Olhar para as características que ele tinha diante da sociedade, diante do mundo que ele vivia, e tentar replicar na minha vida como Jesus atuava. E de certa forma é isso também que eu quero trazer nos estudos que eu vou ministrar aqui durante esse ano de 2019. E esse tema de hoje ele é muito legal. Contemplar o belo. Vou ler esse versículo aqui de Lucas, capítulo 12, versículo 27. Todo mundo achou? Olha a chuva que gostoso. Posso ler? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Vamos orar? Nosso Pai, abre os nossos olhos, abre os meus olhos, Pai. Eu preciso ouvir muito essa mensagem, Pai. Que eu preciso muito aprender a contemplar o belo, Pai. Eu preciso aprender muito, Deus, a viver como Jesus viveu, Pai. Então ensina a mim e ensina a cada um que está aqui hoje, Pai. Que todos nós possamos ser ainda mais edificados do que já fomos hoje à noite aqui, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler de novo esse versículo? Você tem a versão NVI aí com você? Nova versão internacional. Vamos ler juntos. Quem tem a mesma versão que eu aqui, leia junto comigo aí, ó. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Um versículo muito conhecido, né? A gente ouve muito falar desse versículo. E eu quero abordar hoje o tema seguinte: aprender a contemplar o belo. O que é contemplar o belo? O que é contemplar o belo? Coloquei até a foto do belo aqui. Não é esse belo. Estou brincando. O belo nem é tão belo assim, né? Contemplar o belo, sabe o que é? É conseguir fazer com que as pequenas coisas se transformem num espetáculo aos olhos. Vamos ler de novo? Olha lá, vamos ler junto. Conseguir... Não, calma, peraí que a gente se atrapalhou. Conseguir fazer com que as pequenas coisas se transformem num espetáculo aos olhos. Tantos detalhes passam desapercebidos por nós diariamente. É educar a nossa alma a ser sensível aos detalhes da vida. Uma reeducação da nossa alma, para que a gente não viva como aquela patrolão, assim, sabe? Aquela patrola que vai passando por cima de tudo na vida. Isso é resgatar o belo, é reviver o contato com a natureza. Olha que legal, até coloquei aqui a foto, ó. Pé no chão. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia pro sítio lá na fazenda e eu gostava de botar o pé na terra. Quem aqui lembra a última vez que botou o pé na terra? Tem gente que talvez nunca botou. Sabe quando você pisa no barro e o barro vai por entre os dedos assim do pé? Ai, que delícia, né? O contato com a natureza. Eu coloquei o pezinho de uma criança aqui pisando na terra. Coloquei também aqui uma imagem de uma pessoa contemplando as estrelas. Quando foi a última vez que nós paramos para contemplar o espetáculo das estrelas? Como eu falei há pouco,
Sonzinho da chuva. É ver, contemplar o belo, é ver o que não está evidente. É sentir aquilo que não está assim aparente, sabe? É ver além das coisas. É notar o que está por trás das palavras, o que está por trás dos objetos. Por exemplo, eu coloquei aqui um vaso. Nós passamos a nossa vida de uma maneira tão atropelada pelas coisas da vida, que nós perdemos a percepção do que está por trás de cada objeto. E sabe o que está por trás de um vaso desse de barro? Olha lá. Por trás de um vaso de barro está as mãos do oleiro que fez aquele barro. E nós temos essa tendência a atropelar as coisas da vida. É ser rico sem ter muito dinheiro. Olha que beleza, isso é contemplar o belo. Estar preenchido da vida, viver com leveza. Sorrir e ser alegre, mesmo sem grandes motivos para isso. Como é que está o seu sorriso? Dá um sorrisinho. Tá me olhando com a cara feia, né? Bravo. Sorrir e ser alegre, mesmo sem grandes motivos para isso. Porque cada vez mais, como eu vou mostrando aqui ao longo da explanação, nós precisamos de estímulos cada vez maiores para nos trazer alegrias cada vez mais momentâneas. E contemplar o belo é viver com essa leveza. Sorrir e ser alegre, mesmo sem grandes motivos para isso. Por que você está feliz? Estou feliz porque acho que na essência eu sou feliz. Viver suavemente, mesmo estando sobrecarregado. Sobrecarregado de atividades e mesmo assim ter leveza nas palavras e não transmitir aos outros aquele volume de atividades que tem sobre você. Isso é contemplar o belo. Isso é viver com leveza. Abraçar uma criança, admirar um idoso. Quantas coisas nós deixamos passar desapercebido diante dos nossos olhos. Contemplar o belo também é contemplar a arte. Quando foi a última vez que você parou para escutar uma boa música? O soar das cordas de um violino, de um violão. Quando foi que você teve esse último momento de contemplação na sua vida? Quando foi que você parou para ler um bom livro, se deleitar com tranquilidade diante da história que te enche, que te preenche? Quando foi a última vez que nós paramos, talvez para contemplar uma arquitetura de um prédio que foi feito pelas mãos de um artesão muito habilidoso e dizer, que obra bonita? Quando foi que nós fizemos isso pela última vez? Vamos lá. Porque a vida tem matado essa contemplação pelo belo. Eu coloquei essa imagem porque eu achei ela interessante, porque os carros estão andando com uma velocidade grande. E quando o carro está numa velocidade grande, as luzes elas ficam tipo assim, ó, passando rápidas diante de nós. E nessa velocidade exorbitante está a nossa vida. A correria do dia a dia. Atividades para fazer. Velocidade. Eu estou falando hoje essas coisas. Saiba que eu estou dando esse estudo para mim. Não é para vocês. Esse estudo ele vem de encontro à minha vida. Aquilo que eu tenho sido falho. E daquilo que eu estou buscando me livrar. Puxar um pouco o freio de mão da minha vida, e talvez isso sirva para você também. Para que a gente pare um pouco de matar esse contemplamento da própria vida. Contemplar o belo. Talvez isso tenha a ver... Ixi, parou. Clica aí. Olha aqui, eu coloquei uma pilha de presentes de criança. Talvez essa morte da contemplação pelo belo tem se desencadeado na nossa sociedade devido ao volume de informações e o volume de coisas que nós somos expostos desde a nossa tenra idade. Cada vez mais, os objetos e brinquedos são descartáveis. A quantidade de coisas vale mais do que a qualidade das coisas. Uma criança, ela brinca um pouquinho com um brinquedo, mas logo aquele estímulo que aquele brinquedo traz a ela,
já não é mais suficiente e fica de lado, e você tem que dar uma injeção de um outro estímulo nela. E desde muito cedo, esse volume de estímulos está matando muito a nossa capacidade de contemplar o belo, de nos apegarmos às pequenas coisas. Parou. Também eu coloquei aqui essa máquina de lavar porque hoje em dia tudo é muito descartável. Muito descartável. As coisas já saem da fábrica com prazo de validade pré-estabelecido. Vai durar 2 anos, a garantia dura 1, para o troço durar 2, para você vir aqui e comprar outro. É assim. E nós estamos sempre nessa loucura desenfreada. Loucura desenfreada. Ixi, deu problema lá. Tudo tem que ser pronto. Eu coloquei aqui, Nescafé. Café, ele é expresso. Não dá nem tempo de saborar, mas tem que ser rápido. Aquela coisa rápida. Coloquei também aqui o símbolo aqui. O que é esse negócio aqui mesmo? Vocês sabem, né? Sabe que uma criança, ela consegue identificar o que é o McDonald's antes de saber falar? Ela consegue entender o que significa aquele símbolo do McDonald's antes de saber falar. Fast food, a comida tem que ser rápida. Ela já vem ali quase mastigada já para você. Só engolir. Treino de 20 minutos, academia expressa, é tudo rápido. Você vai perdendo um pouco aquela sensibilidade de que você tem que ir para um lugar, fazer uma atividade física, e vai ser uma atividade que você vai ser construída ao longo do tempo. Não, é tudo rápido, tudo expresso. Consequências desse universo que se apresenta diante de nós. Primeiro, ansiedade. Andamos ansiosos. Andamos querendo tudo a todo momento, com uma ansiedade profunda na nossa alma. Não contemplar o belo desencadeia em nós essa ansiedade. Desencadeia em muitos casos a depressão, superficialidade, as drogas psicossomáticas e muitas vezes até suicídio. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo que muitas vezes, na sua essência, é rápido e superficial. Rápido e superficial. E é muito desafiador a gente não cair nessa artimanha do nosso mundo, não cair, nos encurralarmos, nos sermos encurralados por isso. Quando eu estava preparando esse estudo, eu estava sentado ali diante de um espelho lá em casa que eu tenho, e eu olhei no espelho assim, e ele tem uma moldura branca, trabalhada aqui nessa moldura. Aí eu lembrei do dia em que nós compramos aquele espelho, eu e minha esposa. Tinha algumas opções de moldura, a gente ficou na dúvida se a gente pegava uma ou pegava outra, mas escolhemos aquele. E o que me chamou a atenção quando eu estava preparando esse estudo é o fato de que quando eu coloquei esse espelho na minha casa, depois daquele dia, nunca mais eu reparei qual era a moldura que estava ali. Eu nunca mais parei para olhar que aquilo estava ali. E quando eu estava preparando esse estudo, eu falei assim, nossa, essa moldura deu tanto trabalho para escolher, a gente foi atrás disso, e ela simplesmente se tornou algo invisível dentro da minha própria casa. Foi caro comprar aquele troço. Acho que foi barato. É um espelho grande, meu. Mas a gente quer ter tudo bonito assim, né? A gente quer ter as coisas bonitas dentro de casa para depois nem perceber que elas estão lá. O nosso coração, ele passa por cima de tudo. Ele não para contemplar as coisas. E eu acho surpreendente como que uma criança, esta aqui é a foto do meu filho Benjamin, como que uma criança ela passa por esses momentos da vida descobrindo as coisas. O Benjamin, ele está assim, descobrindo as pequenas coisas da vida. Às vezes ele está assim, numa tensão, daqui a pouco passa um cachorro, ele, o que é isso? Que ser é esse? Eu fico imaginando a cabeça dele, né? Ele olhando aquele cachorro passando. Que ser é esse que está aqui passando diante de mim? Porque talvez ele nunca viu antes um cachorro. E aquilo está passando diante dele e ele se encanta com aquilo. E ele está passando perto de uma florzinha, a mãozinha dele vai ali na florzinha. E sabe que o bebê, quando ele quer descobrir uma coisa nova, o que ele faz? Quer botar na boca, né? Isso é um perigo, né? O bebê. Porque ele pode pegar uma coisa perigosa e botar na boca. Mas o bebê está descobrindo o mundo, ele está experimentando coisas novas, sabores novos. Você dá ali uma fruta para ele, amarga, ele faz assim uma cara amarrada, mas ele gosta, ele quer de novo, porque ele está experimentando a vida. Ele está se deparando com experiências novas. Em outras palavras, ele está contemplando o belo.
E essa percepção das coisas que estão diante de nós, simplesmente nós estamos deixando passar. Estamos deixando morrer a cada dia. Notar o belo é mais do que notar as coisas. Trata-se de aprender a desfrutar. Olha que palavra linda essa. Desfrutar. Às vezes a gente come até uma fruta e a gente engole a fruta. A gente nem come a fruta. Né? A gente ingere aquela fruta. Né? E a palavra desfrutar vem da fruta. Né? Você vai desfrutar aquela experiência, não simplesmente passar por sobre ela. E eu quero trazer esse conceito aqui, que é a psicoadaptação. Esse é um mecanismo que eu estou falando aqui desde o começo, que é muito natural nosso. Que nós nos psicoadaptamos às situações da vida. O que é se psicoadaptar? Olha que legal. É a incapacidade, psicoadaptação é a incapacidade da emoção humana de sentir prazer ou dor frente à exposição do mesmo estímulo. Quando nós somos expostos muitas vezes ao mesmo estímulo, a nossa psique, o nosso cérebro, ele se adapta àquilo. E isso pode ser algo até bom. Olha só, deixa eu mostrar ali, ó. Por exemplo, uma criança que perdeu a sua mãe muito cedo na vida. Se essa criança não se psicoadaptasse a essa situação de não ter mais a mãe, ela poderia ficar o resto da vida dela sofrendo o luto da perda da mãe. Mas por ser exposta a esse estímulo da falta da mãe, ela se adapta àquela situação. E ela pode se reinventar. Mas a psicoadaptação, ela também pode ser muito prejudicial à nossa alma. Por exemplo, eu coloquei a imagem aqui dos soldados nazistas. Os soldados nazistas, eles foram tão expostos à crueldade nos campos de concentração, que eles se psicoadaptaram àquela circunstância. E fazer o mal tornou-se algo que eles não notavam. E nós podemos nos psicoadaptar aos nossos pecados. Sabe o que é se psicoadaptar ao pecado? Quando você faz primeira vez aquele pecado, aquilo te choca. Você sente um desconforto. Mas se você começar a expor a sua alma, a sua mente, a sua vida, uma vez após outra, aquele mesmo pecado, sabe o que vai acontecer? Você vai se adaptar àquele pecado. Você vai se psicoadaptar àquela situação. E quando a gente se psicoadapta a um pecado, o Espírito Santo vai apagando dentro de nós, como uma vela que vai se apagando. Psicoadaptação. E às vezes isso não é tão extremo assim como um campo de batalha. Mas eu coloquei até essa palavra aqui que é workaholic. O que é o workaholic? É trabalhar até quase morrer. Às vezes o nosso trabalho ele tem sido estímulos tão fortes sobre nós constantemente. Nós somos constantemente expostos a exigências, uma rotina corrida, que nós também vamos nos psicoadaptando àquela nova realidade. E esses estímulos estressantes sobre nós vão matando as nossas emoções diariamente. Workaholic. Trabalhar até morrer quase. O excesso de estímulos estressantes minam as emoções. E você corre o risco de viver numa casa luxuosa, fruto do seu trabalho estressante, mas muito rentável. Ter na sua casa espaços surpreendentes. Por exemplo, aqui, ó, a piscina iluminada, um espaço aqui, ó, com um violão. Uma casa linda. E você corre o risco de não desfrutar, nem conseguir desfrutar das coisas, nem conseguir desfrutar dos momentos em família, porque você se psicoadaptou a uma nova realidade. Um jardim lindo numa casa que nunca é visitado, não adianta de nada. Não adianta de nada. Você sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Um quê? Nascer do sol, um pôr do sol. Faz tempo, né, que a gente não vê o nascer do sol, né? Fala a verdade. Faz tempo, né? Na praia. Quem viu, a última vez que viu nascer do sol na praia? Cedinho e ali via aquele sol surgindo no horizonte. Ai, que delícia. Nossa vida não está nos permitindo mais esse tipo de deleite. E algo muito interessante também que tem com respeito a esse assunto que eu estou falando é a busca que a nossa sociedade impõe a nós sobre a fama. Olha essa foto. Essa foto ela é muito interessante porque aqui em cima
nós temos um personagem principal. Um personagem que é o foco das atenções. Mas a plateia é muito mais volumosa no que diz respeito à quantidade de pessoas. E quando a gente busca ser somente esse daqui, a gente mata também o belo na nossa vida. Porque esse daqui é o que tem sucesso, é o que tem fama, é o que tem o aplauso. É esse aqui que recebe os estímulos de muito bem, parabéns. E nossa sociedade nos projeta que nós temos que ser sempre aquele que está diante dos holofotes. E a nossa vida a gente corre o risco de viver uma vida atrás dessa loucura, que é querer atingir essa fama, querer atingir esse sucesso. E balizar a nossa vida pela existência de outra pessoa. Tem uma história que eu acho ela muito interessante, por assim dizer. Tinha uma banda, alguns anos atrás, que tinha um guitarrista muito habilidoso. Muito habilidoso. E essa banda nunca tinha feito sucesso, nunca tinha gravado um álbum. Mas um dia eles conseguiram um contrato com uma gravadora. E esse guitarrista ficou muito feliz. Só que quando eles estavam indo para fazer o contrato, os outros membros da banda viraram para ele e falaram assim: a gente não quer mais você, volta para casa. E ele voltou para casa, triste, ele morava longe. E ele voltou para casa no ônibus, olhando para fora e pensando em tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Ele falou: eu batalhei tanto para estar nessa banda, eles me colocaram para fora, não sei porquê. Eu sou tão habilidoso, mas eu vou pegar tudo isso e vou transformar contra esses caras. Eu vou conseguir melhores, pessoas que tocam melhores que eles, eu vou formar uma outra banda. E a banda que eu formar vai ser muito melhor do que essa desses caras. E eles vão ver o sucesso que eu vou fazer. Eles vão ver a fama que eu vou atingir. E esse cara foi. Chegou em casa e começou a procurar, encontrou guitarristas, vocalistas, melhores do que aquele lá inicial. Formou uma banda e essa banda começou a fazer alguns shows. E ele começou a crescer. E no meio em que ele tocava, era uma banda de rock. Ele se transformou num dos grandes ícones daquele meio. Um homem de sucesso, um homem que atingiu a fama. Ganhou até o Grammy de ouro, de tantos discos que ele vendeu. Sabe qual o nome dessa banda? Megadeth. Talvez você já ouviu falar o nome dessa banda. Anos depois, chamaram esse cara para uma entrevista e perguntaram para ele: fulano de tal, você chegou lá. Você é uma pessoa satisfeita? Você conseguiu satisfazer o desejo da sua alma, dessa fama? E sabe o que ele respondeu? Não consegui. Sabe por quê? A outra banda que largou ele fez muito mais sucesso que ele. A outra banda é o Metallica. Ou seja, a felicidade daquela pessoa, a busca da fama dela, estava baseado no quê? No que a vida de outra pessoa significava. Ele balizou toda a felicidade dele, a realização nele, na realização de outra pessoa. E a outra pessoa chegou num patamar muito superior ao dele. Muito superior ao dele. E muitas vezes a fama, ela tem essa característica de trazer esses estímulos. Te eleva ao auge e depois desce. Mas daqui a pouco você eleva ao auge de novo e depois desce. E às vezes esse mesmo sentido que há na fama também nota-se nas drogas psicossomáticas. Um estímulo e depois uma depressão. Um estímulo cada vez mais elevado e a depressão. Também uma busca desenfreada do nosso coração e da nossa alma. Mas eu quero te trazer para o nosso texto. Porque nós temos diante de nós o personagem central dessa história, que é o próprio Cristo. Eu quero que você pare agora e dá uma... Respira fundo aí no seu lugar. Respira fundo comigo. Eu quero que você sinta o cheiro do gado. Está sentindo o cheiro do gado? Já foi num estábulo? Já foi? Meu avô morava perto de um matadouro. E de longe, quando nós chegávamos de carro, perto de onde meu avô morava, a gente já sentia o cheiro do matadouro. Você consegue sentir o cheiro do gado? Consegue sentir? Nesse contexto, nesse cheiro meio forte que o gado tem, que o cavalo, a ovelha e o boi têm, foi nesse contexto em que o menino Jesus nasceu. Um contexto não muito higiênico, por assim dizer. Um homem que nasceu numa manjedoura, sem privilégios, social. Muito cedo foi perseguido.
O rei Herodes perseguiu todas as crianças. Lembra da história dos reis magos? Mandou matar todas as crianças da idade de Jesus. E José e Maria tiveram que fugir para o Egito. Uma criança que desde cedo teve que aprender a trabalhar. Vai para frente ali. Teve que aprender a trabalhar, não teve privilégios sociais. Trabalhar com a madeira de sol a sol, para trazer o sustento junto com o pai dele para a família. Se você lê a história de Jesus, você pensa assim, puxa, esse homem ele tinha tudo para se transformar numa pessoa rancorosa, alguém que foi rejeitado, alguém que foi perseguido desde a infância, cresceu num contexto de pobreza, mas quando Cristo abriu a boca para falar diante do mundo, ele revelou uma diferença muito grande daquilo que se esperava que ia sair da boca dele. Ele revelou a beleza. Ele conseguiu, sabe que Cristo, ele atingiu o sucesso naquela sociedade. Ele estava diante dos holofotes. Não tinha TV naquela época. Mas Cristo tinha os seguidores dele. Ele conseguiu fazer algo que as pessoas que atingem a fama muitas vezes fracassam. Ele conseguiu manter uma vida pública, saudável, bem como uma vida privada, incrível. Isso é muito legal. Cristo conseguiu manter a vida pública dele e também a vida particular. Os momentos que ele tinha de se apartar da multidão e conversar com o Pai. Recarregando as baterias, recarregando a sua alma. E é interessante essa história que a gente lê, que Cristo está ali diante daquela multidão e ele para, olha em direção ao nada, e todo mundo para, fica olhando, o que será que ele vai falar? E ele caminha em direção a uma pequena flor, e ele pronuncia essas palavras. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Cristo consegue olhar para uma plantinha e ver a beleza naquela planta. Note que a multidão queria que Cristo fizesse um milagre. Faz um milagre aí, Jesus. Cura uma pessoa, revive um morto, faz um paralítico voltar a andar, um cego voltar a ver. E Cristo, ao pronunciar essas palavras, ele está querendo dizer o seguinte: o maior de todos os milagres está aqui, a gente não está nem percebendo. Olha que milagre aqui diante de nós. Essa flor. Observe esse lírio, eu até coloquei ali a foto do lírio. Nem Salomão, em toda a sua beleza, se vestiu como um dele. E eu acho sensacional esse versículo, porque Cristo, ele contempla a beleza naquela flor, mas ele lê aquela flor. Ele vê além daquela flor. Como eu falei daquele barro que a gente tem que olhar para um vaso de barro e ver além do barro, ver as mãos do oleiro por trás. Cristo olha para aquela flor e ele vê além daquela flor. E nos traz uma lição para a nossa alma. O que ele fala? Olha o próximo versículo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Cristo para diante de uma cena contemplativa, de uma simples flor, e tira dali uma lição profunda para a nossa alma. Por que você está andando ansioso com tantas coisas? Está vendo essa flor? Nem o principal rei que você acha, nem aquele que você acha que é o homem mais poderoso que já viveu nessa terra, que foi Salomão. Nem Salomão chegou aos pés, se vestiu tão belamente como essa flor. Se Deus cuida assim dessa flor, se Deus veste de beleza essa flor, o que dirá você? Se Deus tem o cuidado de fazer essa flor um objeto tão belo, tão simples e lindo, uma florzinha que vai nascer hoje e amanhã vai morrer, o que dirá de você, homem de pequena fé? E eu quero te convidar hoje a reviver a beleza da vida. Quero te convidar hoje a não passar batido por tudo que acontece. Vamos aprender a contemplar a beleza nas pequenas coisas e descansar naquele que é o autor de todas as belezas. O nosso Deus, Ele cuida de nós. E que essa mensagem de hoje tire de nosso coração toda ansiedade. Traga a nós uma experiência de vida diferente, olhando para Cristo e dizendo: eu quero ser mais assim. Quero ser como Jesus. Não passar batido por tudo que acontece. Vamos fechar os nossos olhos, orar. Nosso Deus, diante de nós há pessoas passando muitas vezes rápido diante de nós, Pai. E a gente nem percebe mais as pessoas.
Nossa mente está tão focada no trabalho, produzir, em ganhar dinheiro, que a gente nem percebe as coisas, Pai. E o Senhor está falando para mim hoje, falando para todo mundo aqui hoje, que a gente tem que puxar esse freio de mão, Pai, e retomar na nossa vida o processo de contemplação do belo, Pai. Me ajuda, Deus, ajuda cada um que está aqui também, ó Pai. Que na nossa vida, Deus, é um pedido que eu tenho também, Pai. Nunca eu me adapte ao pecado, Pai. Nunca eu passe por um processo de psicoadaptação com o pecado. Que a minha mente, que o pecado sempre seja algo que choque a minha mente. E que eu queira abandonar esse pecado todos os dias, Pai. Me ajuda, Pai, ajuda a vida de cada um que está aqui, ó Deus. Vem com o Teu Espírito Santo e nos capacita. Porque o mundo prega o contrário, ó Deus. O mundo prega a velocidade, o consumismo e uma vida desenfreada, Deus. E eu quero ser diferente desse mundo que se apresenta, Pai. Em nome de Cristo Jesus que eu oro nessa noite, pedindo que o Senhor faça uma obra na minha vida e na vida de todos que estão aqui. Amém, Senhor. Amém, meus queridos.